Baseado no nosso PET, volume 2, semana 1, nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, a guerra que acabaria com todas as guerras. Foi a Primeira Grande Guerra. A Grande Guerra foi um conflito em escala global. Começou na Europa e envolveu os territórios coloniais. Então, a Guerra Mundial foi uma guerra que começou local, começou lá na Europa, entre os países europeus, através dos interesses imperialistas dos países europeus, e foi afetando também outros territórios e as colônias. Isso gerou um conflito de escala global, em que várias nações do mundo inteiro se envolveram. E nela, dois blocos se enfrentaram, dois blocos principais se enfrentaram. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. Então foi uma guerra global, mas os principais protagonistas dessa guerra, as principais potências que ficaram à frente dessa guerra em ambos os lados foram, de um lado, a Alemanha, a Áustria e a Itália, e do outro lado, a França, a Inglaterra e a Rússia. E através do conflito entre esses países se envolveu o globo inteiro, uma grande parte do território global, porque era uma guerra que envolvia as colônias, envolvia as dominações, envolvia uma imensa rede de alianças também. A guerra. Foram 3 anos de combates intensos. No começo do conflito, as forças se equilibravam em número de soldados. O diferente eram os equipamentos e os recursos. Então, no começo da guerra, era uma guerra que ainda se mantinha ali pau a pau, se mantinha equilibrado em questão de número de forças, de soldados. Mas os recursos e os equipamentos, as invenções tecnológicas que vão marcar presença e vão dar um diferencial nesta guerra, diferente de todas as outras anteriores. E aqui na imagem você pode ver um pouco aí da realidade da guerra, aquele combate de trincheiras, que era uma situação terrível em que se colocavam muitos soldados é, ficaram muito abalados psicologicamente por conta dessa guerra de trincheiras que está representada aqui por essa imagem, porque ela era um labirinto todo é, fechado, insalubre e morte para todo lado, e as pessoas realmente enlouqueciam ali. Essas trincheiras às vezes matavam mais do que o inimigo. Agora vamos falar um pouco sobre os equipamentos e os recursos. A Tríplice Entente não tinha canhão de longo alcance, mas dominava os mares graças ao poderio náutico, da Inglaterra principalmente. Os tanques de guerra, os encouraçados, os submarinos e a aviação, entre outras inovações tecnológicas da época, constituíram artefatos bélicos de grande poder de destruição. Essa guerra chegou com um grande poder de destruição, porque ela, 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 ela procedeu ao período da Belle Époque, que é um período em que houve uma evolução grande tecnológica na Europa, onde se desenvolveram muitas tecnologias inovadoras e na Primeira Guerra isso daí foi usado para a guerra. Temos aqui os tanques que está sendo representado, os canhões submarinos. Temos aqui no canto esquerdo aqui temos é, o, uso, o uso de armas químicas que foram terríveis durante a Primeira Guerra Mundial, que o uso das armas químicas são proibidos porque eram realmente cruéis. O uso das armas químicas são realmente cruéis. Usar armas químicas em guerras, em situações de conflitos, mas na Primeira Guerra não tinha conhecimento disso, foi coisa nova e jogaram tudo que podiam de arma química, de coisas. Sim, eles usaram de toda a tecnologia
foi desenvolvida num período de crescimento cultural europeu, do período anterior de boom cultural europeu, tecnológico europeu, para fazer guerra, e o que deixou para trás foi terrível. Rússia sai e entra Estados Unidos. Em 1917, a Rússia sai da guerra, pois estava envolvida em uma guerra civil decorrente da Revolução Socialista. Então, lá na Rússia, a Rússia, como foi mostrado, era um dos principais países, os países de frente, uma das potências de frente nesta guerra. Mas em 1967, 1917, o povo, os trabalhadores russos, eles se revoltaram contra o governo. Nesse período de 1917, um pouco antes, a Rússia já havia conflitos há bastante tempo, porque a Rússia era um país grande, era um país poderoso, mas a sua população vivia em situações muito precárias. A sua população passava fome. A Rússia é chamada de o gigante de pés de barro, porque era um país gigante, poderoso, mas só que a sua população sofria muito. Então, ocorreram várias revoltas, revoluções, e a principal dela, que ganhou mais força, foi a Revolução Socialista, a Revolução Soviética, que dominou a Rússia e mudou completamente o sistema. Então, lá nesse ano de 1917, a Rússia sai por causa dessa guerra civil. Inclusive, é, os revolucionários que obrigaram a sair da guerra, porque antes não queria sair da guerra. Há muito tempo, os revolucionários russos queriam sair dessa guerra, porque o povo estava morrendo fora lá da guerra e tinha necessidades lá dentro da guerra, e tinha necessidades muito específicas que o povo precisava do governo lá presente, mas o governo só se preocupava na guerra e se envolvia em fora enquanto seu povo morria. Então eles se revoltaram e pediram a saída da Rússia da guerra, e quando a Revolução Socialista se concretizou, se fortaleceu e dominou lá o governo russo, ele foi lá e retirou a Rússia da guerra, e a Rússia sai da guerra. Por temer o poderio imperialista e industrial alemão, os Estados Unidos, que mantiveram fora da guerra, apesar de emprestar capitais, vender armas aos países da Entente, declarou guerra à Alemanha. Então, quando a Rússia sai da guerra, sai um aliado poderoso da Entente. Então, a Alemanha, principalmente, ela começa a ganhar força, ela começa a se fortalecer dentro da guerra. Então, os Estados Unidos, vendo-se ameaçado pelo imperialismo alemão, pela força que a Alemanha estava ganhando, ele entra na guerra. Ele estava fora da guerra, apesar de apoiar a Tríplice Entente, ser aliado dos da Entente, mas ele vendia coisas, emprestava capital, era somente um aliado, um amigo da aliança da Tríplice Entente. Mas agora ele entra de verdade na guerra e declara guerra à Alemanha. Embora a Alemanha continuasse sofrendo sucessivas derrotas, os seus aliados tivessem se rendido, o governo alemão continuava na guerra. O povo alemão se revoltou e os soldados e operários forçaram o Kaiser a abdicar. Então, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, e os Estados Unidos, que não havia sofrido os desastres anteriores da guerra como os outros países sofreram, porque estava fora da guerra, então a Tríplice Entente começa a se fortalecer e começa a angariar vitórias contra a aliança. Então, nesse período, muitos aliados da Alemanha começaram a se render, mas a Alemanha não quis se render, mesmo amargando derrotas e mais derrotas, ela continuava na guerra. Então o povo foi lá e se revoltou contra o imperador, se revoltou contra o Kaiser, porque tinha milhares de pessoas morrendo, famílias lá na guerra, morrendo na guerra,
e famílias inteiras passando fome e sofrendo na Alemanha. Então o povo se revolta e tira o Kaiser do poder para que a Alemanha pudesse sair dessa guerra que já estava perdida. Então o governo provisório foi proclamado, a República de Weimar. No dia 11 de novembro de 1918, o novo governo assinou a rendição alemã. A Primeira Guerra chegou ao fim, mas a paz geral foi firmada em 1919, com a assinatura do Tratado de Versalhes. Então, eles proclamaram, lutaram, tiraram o Kaiser do poder, proclamaram um novo governo, um governo provisório, e através desse governo provisório, a Alemanha se rende, e só no próximo ano que a paz geral é firmada e a assinatura do Tratado de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes ele é muito importante, porque nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha sai praticamente como culpada de toda a guerra e sofre todos os. Tem que pagar em vários marcos muito dinheiro para os outros países. A Alemanha saiu como culpada, saiu como a maior perdedora desta guerra, por ter sofrido tantas derrotas e continuado na guerra sofrendo tantas derrotas, e por esse tratado, que ela foi declarada praticamente responsável pela guerra. Agora então vamos para as causas da Primeira Guerra Mundial. Nós entendemos que ela foi, como ela surgiu, algumas características principais. Agora vamos entender um pouco do porquê, um pouco das coisas que influenciaram para que chegasse a Primeira Guerra Mundial. Aí nós vemos aqui como primeiro ponto o assassinato do sucessor ao trono austro-húngaro, arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, no dia 28 de junho de 1914, por um grupo de terroristas sérvio. Serviu como pretexto para o início dos conflitos armados, sendo o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, o assassinato desse sucessor do trono, desse arquiduque Francisco Ferdinando, é considerado o estopim da Primeira Guerra Mundial, porque ele foi praticamente aquilo que foi usado como desculpa para começar a guerra. Só faltava uma coisa para começar a guerra. Os ânimos já estavam exaltados, todos os negócios já estavam prontos, todas as causalidades que nós vamos falar aqui mais para frente já estavam em mesa, faltava um motivo para iniciar a guerra. É igual quando, sei lá, você uma pessoa já não gosta da outra, aí vai lá jogar futebol e a pessoa vai lá e dá uma entrada mais dura. Já vi, aí as duas pessoas brigam. Já vi uma desavença, as pessoas não se gostavam da outra, não se bicavam. Mas aí, quando acontece do contato, da entrada mais dura no futebol, uma mal resposta em algum momento, aí que é o estopim para sair a briga. É mais ou menos nesse contexto que funcionou esse assassinato do arquiduque. E vamos mais uma causa: interesse colonial na África e na Ásia. Então, eram potências imperialistas, eles queriam, para aumentar a sua força, aumentar o seu império, eles queriam dominar os territórios da África e da Ásia para aumentar o seu comércio, para expandir as suas multinacionais, expandir o seu controle e o seu poder. E eles, eles viraram seu interesse à África e à Ásia. Isso é chamado de neocolonialismo, em que agora a Europa, já na América, já viu um monte de independências, os países europeus começam a perder o controle, perdem o controle das colônias americanas, e eles voltam o seu interesse imperialista na África e na Ásia. E isso claramente vai causar disputa entre eles. A criação de redes de alianças entre os estados imperialistas europeus. Então, começaram a se criar
muitas alianças ali para o poder. Cada um queria se juntar com o mais poderoso, participar do grupo mais poderoso e controlar tudo. E essas alianças vão, no futuro, na Primeira Guerra Mundial, ser as bases da guerra, que a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. O extraordinário crescimento industrial possibilitou a corrida armamentista, ou seja, a produção de armas numa quantidade jamais imaginada. Então houve um crescimento muito grande, a revolução industrial ali estava no auge ali, a indústria estava muito grande e eles dominaram outras colônias para estabelecer suas indústrias. Então houve uma grande produção de armas, uma quantidade muito grande. Houve um período chamado de paz armada, em que havia paz, mas os países se armavam com medo de estourar uma guerra e para fazer medo aos seus inimigos, às pessoas aos seus adversários e firmar ali seu poderio. Houve um grande crescimento industrial. E essa concorrência da indústria pelo poder industrial, pelo poder do comércio, pela dominância do comércio, foi uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial. Aí, o expansionismo do Império Alemão e sua transformação em uma potência industrial da Europa fizeram brotar uma enorme desconfiança alimentada por rivalidades entre França e Alemanha, Rússia e Alemanha, Reino Unido e Alemanha. Então, o Império Alemão ele se unifica tardiamente. Quando ele se unifica, os outros países já tinham suas colônias, já tinham sua dominação, já eram industriais, como França e Reino Unido. Então ele se unifica e começa ali a desenvolver sua indústria, começa a querer também dominar esses pontos, e isso daí começa a alimentar rivalidades, porque os países que estavam no poder não queriam não queriam disputa, eles não queriam disputar a sua hegemonia com ninguém, não queriam dividir sua hegemonia com ninguém. Então, em um certo período de tempo, século XVIII, o Império Alemão e também a Itália, eles se unificam e começam a se industrializar e começam a buscar o seu espaço. E isso daí vai causar revolta, vai causar desconfiança, vai causar rivalidade contra outros países. E temos aí a rivalidade que se causa, por exemplo, da França com a Alemanha, em que a França chega e domina o território da Alsácia e da Lorena, que eram lugares ricos em minérios, que, que pertenciam à França. Houve ali uma guerra entre a França e já havia, através disso, surgiu ali da França contra a Alemanha um, um pensamento de revolta, de revanchismo, uma coisa contra a Alemanha já tinha muito. A Primeira Guerra Mundial foi alimentada por menores conflitos, tá? Não foi estourou assim de uma vez. E um desses foi a Guerra Franco-Germânica, que causou grande inimizade entre essas duas potências. A Rússia e a Alemanha, porque a Alemanha também queria construir lá um grande ferrovia e a Rússia não se concordava lá nos territórios. O Reino Unido e a Alemanha, porque a Alemanha começou a crescer, começou a tomar o lugar, tomar comércio do Reino Unido, e o Reino Unido não queria perder sua posição de jeito nenhum. Consequências: permitiu a ascensão econômica e política dos Estados Unidos. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos chega muito fortalecido, torna-se a maior potência mundial. Ela sai muito fortalecido pela guerra, que ele ganha muito dinheiro vendendo armas, vendendo munição, apoiando, trazendo alimento para os seus aliados. Ele entra lá mais ou menos num tempo mais finalizado da guerra. Por isso, os Estados Unidos não sofreu
muito lá dentro do seu território, ao contrário de outros países que amargaram muito tempo de guerra anterior e sofreram muito, foram muito prejudicados. E os Estados Unidos não. E os Estados Unidos também surgiu ali como grande apoiador dos outros países e muitos países europeus ficaram dependentes dessa ajuda, tiveram que estabelecer um comércio com os Estados Unidos e os Estados Unidos, uma relação próxima aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos saem ali fortalecidos na guerra, enquanto os países europeus saíram destruídos praticamente da Primeira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos têm uma ascensão econômica por causa da indústria bélica, por causa de tudo que ele ofereceu para os seus aliados, e político, porque agora ele é a nova potência, é o país que ainda ele se manteve firme, ao contrário dos outros países que saíram da guerra muito prejudicados na Europa, principalmente. Então ele sai de lá como a maior potência, redesenhou o mapa político da Europa e do Oriente Médio. Então, a Primeira Guerra Mundial mudou completamente a estrutura ali dos povos, que houve ali dominações, conquistas, reconquistas. A União, a Rússia passou a ser a União Soviética, e a União Soviética dominou outros países, aglomerou outros países consigo. Então, o Oriente Médio, que também foi alvo dos interesses imperialistas europeus, também foram tudo redesenhado, o mapa houve uma grande mudança, levou à crise no capitalismo liberal. Então, o capitalismo, essa coisa da indústria, levou à crise, inclusive a crise de 29, em que se produziu demais e as bolsas simplesmente quebraram, porque tinha muita produção e não tinha condição de comprar essas produções. Ela, efeitos da Primeira Guerra Mundial foi levando a uma grande crise no capitalismo liberal, nesse liberalismo econômico. Motivou a criação da Liga das Nações, que é uma espécie de ONU, uma tentativa de ONU que foi criada, que era a Liga das Nações. Os efeitos do Tratado de Versalhes estão entre as principais causas da Segunda Guerra Mundial, e também tem o Tratado de Versalhes, que é uma das consequências da Primeira Guerra Mundial, foi praticamente quase a Segunda Guerra Mundial, porque o Tratado de Versalhes, como eu falei, coloca a Alemanha culpada da guerra, coloca a Alemanha em uma situação ruim, fortalecendo ali, dando terreno para que partidos como o Partido Nazista crescessem ali no meio da necessidade, da decadência que a Alemanha se caiu após esse Tratado de Versalhes.